E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Toda segunda-feira um vídeo novo de Biologia. Na aula de hoje, mais uma aulinha de genética, polialelia ou alelos múltiplos. Bora pra aula! Bom, galera, nessa aula que nós vamos tratar de alelos múltiplos, ou também pode aparecer como polialelia, é extremamente interessante que você traga à sua mente conceitos ligados a mutações. Por que eu falo isso? Bom, vamos primeiro, vou dar uma lida aqui no conceito de polialelia, para depois a gente explicar, o porquê que podem ocorrer os alelos múltiplos e as variedades de alelos. É a ocorrência de mais de dois alelos para um mesmo caráter. Então eu estou falando de uma situação onde eu tenho um gene e esse gene ele pode ter mais de duas versões de alelos. Até então a gente estava estudando aquela situação em que eu tenho um gene, um alelo dominante, um alelo recessivo. Então eu tinha apenas duas versões para o mesmo gene. Aqui eu estou tratando de um gene e eu vou ter duas, três, quatro versões alélicas. Bom, e para explicar isso daí, normalmente a gente precisa fazer uma referência a mutações. De forma mais específica, mutações gênicas. Qualquer mutação, ela vai acontecer ao acaso e ela normalmente vai gerar consequências no material genético. Quando eu falo de mutação gênica, eu estou falando de alterações que vão acontecer a nível de gene, que são fragmentos contendo informações genéticas para a produção de uma determinada proteína. É assim que a gente analisa. Então, se eu tenho uma mutação acontecendo dentro de um gene, pode acontecer desse gene vir a apresentar ou desenvolver uma nova versão, uma outra versão alélica para sua expressão. E isso vai alterar ou vai contribuir na alteração do fenótipo. É assim que funciona. Normalmente, alelos múltiplos estão relacionados a alterações que vão acontecer a nível de população. Então eu vou ter uma variação maior dentro de uma população, isso propiciando, por exemplo, uma maior sobrevivência do indivíduo dentro daquela população no ambiente em que ele vive, mas a gente não pode fugir do seguinte conceito. Um indivíduo, ele é formado apenas por dois fatores. Essa regra a gente não foge do padrão de Mendel. Por mais que eu tenha, por exemplo, um gene com 4 versões alélicas, eu só posso ter dois naquele indivíduo, um que veio do pai e um que veio da mãe. Então a gente não pode fugir disso daí, beleza? Nós temos dois casos clássicos dentro da polialelia. Esse que eu trouxe aqui para vocês como abertura, que é a coloração, o padrão de coloração em coelhos selvagens, em coelhos encontrados na natureza, e aquele que é muito mais cobrado a nível de prova, que é o sistema ABO dentro dos grupos sanguíneos, que nós vamos montar uma outra aulinha específica para eles, tá bom? Então o conceito vamos lá, eu tenho um gene A, esse gene A, ele, se fosse ao pé da letra da primeira lei de Mendel, ele teria apenas duas versões alélicas. Exemplo, o A1 e o A2. Só que nesse caso, fruto de uma mutação que aconteceu ao acaso, nós temos o alelo A3. Poderia ter o alelo A4, o alelo A5. Então tudo que eu comentei até agora, eu coloquei aqui para vocês, beleza? Então, é um conceito populacional e cada indivíduo possui apenas dois alelos e segue o padrão da primeira lei. Então, por mais que eu tenha vários alelos, segue ainda o padrão da primeira lei de Mendel, beleza? Vamos ver na prática com a coloração aqui de coelhos como é que funciona, tá? Então vamos lá. Na coloração em coelhos selvagens, eu tenho 4 alelos que estão contribuindo para a formação dos possíveis fenótipos. O primeiro alelo vai ser o Czão, alelo Czão, que vai desencadear a formação de um coelho chamado de selvagem ou agute. Aí eu tenho um segundo alelo, ele é o Czinho CH, ele caracteriza um coelho chamado de chinchila. Aí eu tenho um alelo Czinho Hzinho,
é um coelho que eu chamo de Himalaia ou himalaio. E tem o Czinho Azinho, que eu chamo de albino. Então são 4 padrões: selvagem, chinchila, himalaia e albino. Pode acontecer, em alguns livros ou em exercícios, o albino ele não tem esse Azinho que eu coloquei aqui para vocês. Pode ter simplesmente o Czinho minúsculo, representando o alelo que vai caracterizar, né, um coelhinho albino, tá? É comum a gente criar um padrão de dominância, já que nós temos, né, uma série de alelos envolvidos, nós vamos ter alguns critérios de dominância. E aí, nesse caso, né, cria-se um padrão de dominância e aqui na coloração dos coelhos, a gente tem o Czão dominando geral, aí depois vem o Czinho CH, que é o chinchila, depois tem o Czinho H e o Czinho A. É interessante que eu vou ter uma série de formações genotípicas, já que eu preciso organizar 2 a 2. Como eu falei para vocês, ó, cada indivíduo possui apenas 2 alelos para o caráter. Mas antes disso, dá uma olhadinha aqui, ó, como é que é, né, a formação do indivíduozinho, né, os diferentes padrões de fenótipos para a coloração. O padrão selvagem, né, ou também chamado de agute, ele é um indivíduozinho que apresenta uma coloração castanho acinzentada, certo? O padrão chinchila, ele já é um carinha que tem um cinza um pouco mais clarinho. O padrão himalaio, né, ou himalaia, ele é todo branquinho, mas ele apresenta as extremidades pretas. Aí você inclui as orelhinhas, o focinho e as patinhas. E o padrão albino, ele é totalmente branquinho, beleza? Volta para cá, tá? E aí, sabendo a relação de dominância, né, entre os alelos, você consegue montar os possíveis fenótipos. Então vamos começar pelo selvagem ou agute. Então montei uma tabelinha básica para você se organizar. Seria legal você ter ela mais ou menos em mente, caso caia, né, um exercício usando exatamente esse exemplo, tá bom? Mas dependendo do exercício você pode se adaptar. Então o selvagem ou agute, ele vai ser homozigoto Czão. Como ele é dominante em relação a todos os outros, ó, ele pode ser Czão, Czinho CH, o Czão Czinho H e o Czão Czinho A. Então ele pode ser totalmente homozigoto ou ele pode ser heterozigoto com cada um dos outros alelos, tendo 4 possíveis genótipos. O chinchila, ele vai ser homozigoto Czinho CH, Czinho CH, e aí ele pode ser Czinho CH com Czinho H, Czinho CH com Czinho A. Então eu tenho 3 genótipos, sendo 1 homozigoto, 2 heterozigotos. O Himalaia, ele é Czinho H, homozigoto, Czinho H, Czinho A, heterozigoto. 2 possibilidades de genótipos. E o albino, eu vou ter apenas uma única possibilidade, homozigoto, Czinho A, Czinho A. Então eu vou ter um total de 4 fenótipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 genótipos possíveis quando eu analiso a coloração da pelagem em coelhos, beleza? O padrão, pessoas, de execução de um exercício é simples, tá? Então você tem que ficar bem atento, saber interpretar. Em um momento futuro, eu vou fazer a resolução de um exercício de polialelia e vou estar adicionando aqui no canal também, beleza? Aguarda um pouquinho que já vem um recado aí para você. Bom, galera, o conceito de polialelia era isso, né? Então a ideia era você entender o porquê que ele é chamado de alelos múltiplos, né? E um exemplo prático em cima, né, desse conceito relacionado à polialelia. Então eu espero de coração que eu possa ter contribuído, né, para esse pequeno passo na sua formação. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal. É um canalzinho pequeno, um canalzinho que aos poucos nós estamos montando, né, as videoaulas, mas é feito para você que está estudando, é feito para você que precisa, né, sonha em estar entrando aí numa universidade, principalmente pública. Então eu fico muito feliz, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, também tá aqui meu endereço para vocês, tá? Tanto do Face quanto do Instagram, para você estar
acessando. Então fica mais uma vez um convite para vocês poderem estar se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho das notificações e, se você puder, compartilhar e dar um like nesse vídeo, eu vou ficar muito grato. Bons estudos e fui!